Graças e paz do Senhor Jesus. Quero expor um pouco da palavra de Deus sobre Ezequiel 28:13. Ezequiel 28:13. Sobre a queda de Satanás. Quero expor para vocês hoje sobre a queda, sobre a trajetória. Aqui diz assim, Ezequiel 28:13. Estava no Éden, jardim de Deus. Todas as pedras preciosas era tua cobertura. Turquesa, inox, jaspe, safira, carbuco, esmeralda, ouro e obra dos seus tambores. Então, esses seres, ou esse querubim, ele vivia na onde? No Éden. Não o Éden de Adão. O Éden de Adão é Éden terrestre. Esse Éden que está falando aqui é o Éden celestial. Abaixo do trono de Deus, acima da região celestial. Esse querubim foi ungido no Monte Santo de Deus. Ele foi ungido lá, foi lá que Deus ungiu ele. Lá Deus ungiu esse querubim. 28:14. Tu eras querubim ungido para proteger. Estabeleci no Monte Santo de Deus. E no meio das pedras afogueada andava. Perfeito eram os teus caminhos, desde o dia que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Então ele foi criado perfeito. A perfeição. Aonde que ele vivia? No Monte Santo de Deus. Ele foi criado perfeito até que encontrou nele iniquidade. Ele vivia antes da terra. Ele vivia no Éden de Deus. Lá ele foi ungido. E qual era a função de um querubim? Qual era a função de um querubim? Porque temos que diferenciar serafim e querubim. O serafim, qual que é a função de um serafim? Um serafim, ele fica acima do trono de Deus. Isaías 6 diz, o serafim acima do trono de Deus e cantando, glória, glória. Ele está acima. E qual que era a função de um serafim? O serafim é anjo de fogo. O serafim. Mas o serafim, sendo anjo de fogo, o serafim não consegue pegar as pedras afogueadas que estão dentro do trono que os querubim carregam. O serafim, sendo anjo de fogo, e os querubim que transportam o trono de Deus, porque o trono de Deus é trono imóvel. O trono de Deus está acima dos querubim. Os querubim estão abaixo da plataforma de Deus. E Satanás tinha essa função. Porque ele era querubim. E querubim é que transporta o trono de Deus, que está em Ezequiel. E o serafim ficava acima. Então Satanás, quando ele andava no meio das pedras afogueada, e quando ele vinha levar essas pedras até Deus, até o trono de Deus, porque o trono de Deus é movido por fogo. É movido por fogo. Só que quando ele sobe, quem ele vê acima de Deus? O serafim. O querubim, ele vê quem? Serafim acima do trono de Deus. E o que ele colocou no coração dele? O que Satanás colocou no coração dele? Porque querubim, cada um tem seu lugar. Ele não pode passar no lugar de outro. Cada um tem seu domínio. Qual é o domínio do serafim? Ficar acima do trono de Deus. Está em Isaías 6. Então o serafim fica acima. Os querubim ficam abaixo.
do trono de Deus. Ou seja, a plataforma do trono de Deus fica acima das cabeças dos querubins. E quando Satanás andava no meio das pedras afogueada, porque o trono de Deus é movido por fogo. É movido por fogo. E quando ele ia levar as pedras afogueadas para Deus, quem ele via acima? Serafim. Ele viu o serafim. Aí ele colocou no coração dele: eu subirei acima das estrelas. Estabeleci meu trono lá. Quando ele viu o serafim acima, ele desejou estar no lugar do serafim. Ele desejou o lugar que não era dele. Ou seja, o lugar dos querubins, que Satanás foi criado o anjo perfeito, como diz Ezequiel, até que encontrou iniquidade nele. Ele sendo um anjo perfeito, em formosura, ele era perfeito. Mas no momento que ele andava no meio das pedras afogueada, quando ele pegava essas pedras e levava até o trono de Deus, porque o trono de Deus é movido às orações do santo. No momento que ele ia levar e que ele via em cima, quem estava acima de Deus? Serafins, voando, cantando, dando glória. Ele desejou tomar o lugar do serafim. Porque o Satanás, ou os querubim ungido, a proteção dele era o quê? Transportar trono, protetor. Ele era protetor. Protetor do quê? Por causa disso que Deus colocou 2 querubins na arca. É protetor. Os querubins não. Os serafins não. Os serafins são anjo de fogo. Mas os serafins, sendo anjo de fogo, mesmo assim eles não conseguiam pegar a brasa que estava dentro dos querubins. Eles tinham que pegar com a tenaz. Porque o fogo era tão imenso, o fogo era tão forte, que se eles usassem pegar com a mão, queimaria eles. Eles teve que pegar com a tenaz. E eles tiravam essa brasa que estava dentro das rodas dos querubins e levava até o trono de Deus. E no momento que Satanás, que o querubim, ele olhou para cima, ele viu quem? Serafim. Desejou no coração dele: eu quero estar acima de Deus. Eu quero colocar meu trono lá. Nesse momento que ele desejou estar lá, entrou nele o quê? Iniquidade, desejo. E entrando desejo, ele armou estratégia para ele e mais 1/3 das partes dos anjos. Estrategista. Qual é a estratégia que ele armou? Se eu, sendo o Deus de vocês, eu vou colocar em vocês escalão para conquistar 1/3 parte dos anjos, na onde Santo de Deus ele foi ungido. No Monte Santo de Deus, Deus ungiu ele. E do Monte Santo, no momento que ele colocou no seu coração que ele ia subir acima das estrelas, estabeleceu o trono de lá, aí Deus joga ele do Monte Santo para onde? Para as regiões celestiais, que ele encontra lá até hoje. Ele vivia no Monte Santo de Deus. Ele vivia lá. Lá ele tinha o quê? Ele tinha suas congregações. Ele tinha as suas mirílias de anjo. Ele dominava sobre as congregações de anjo. Ele andava sobre as pedras asfogueadas. É pedra de fogo. É fogo que queima fogo. E ele andava por cima. Ele andava. Só que quando ele desejou colocar seu trono acima do trono de Deus, o dono do trono apareceu, que é Jesus. Porque Jesus, ele era o quê? Mistério escondido de Deus. E Satanás, vendo o trono vazio lá, ele desejou colocar o trono dele acima de Deus. Só que quando ele foi pegar o trono, quem apareceu? O dono do trono, que é Jesus. Porque o trono de Jesus estava vazio.
Jesus disse que ele assenta com o Pai. E aquele que vencer, ele disse que vai dar o trono dele. Então o trono de Jesus encontra vazio. E no momento que Satanás viu o trono vazio, ele desejou montar o trono dele. Mas quando ele foi pegar o trono, quem aparece? O dono do trono. E aparecendo o dono do trono, agora tira ele do Monte Santo de Deus, do Éden original, e lança ele para onde? Para regiões celestiais, aonde habita até hoje. Aonde habita até hoje. Um anjo perfeito, formosura. Era o quarto. Primeiro Deus, Jesus e Espírito Santo, depois ele. Era o quarto lá de cima. Mas no momento que ele desejou, ele foi lançado nas regiões celestiais. E hoje, o lugar dele encontra hoje nas regiões celestiais. Ele não pode sair de lá, ele está lá. Mas só que quando ele sai, ele vem para a terra, ele está vindo ilegalmente. Ele está vindo ilegalmente. Aí os demônios precisam de um corpo. Porque senão eles entram na terra ilegalmente. E só pode entrar nessa terra se tiver corpo. Se tiver corpo. Então, para ele sair de lá, das regiões celestiais, ele vinha até a terra, aí ele precisa de um corpo para comover sobre essa terra. Senão ele é ilegal. Aí ele pega um corpo, ele entra num corpo de uma pessoa. Só que por isso que é fácil a pessoa derrotar ele aqui na terra. Porque o habitat dele é nas regiões celestiais. Quando ele sai de lá, aí Deus deu ordem para o ser humano pisar a cabeça dele. Porque aqui ele só está de passeio. No momento o lugar dele é lá. Você não tem que brigar contra carne e sangue, mas sim contra principado e potestade que habita na onde? Nas regiões celestiais. Ele habita lá. Lá é o domínio dele, lá ele é forte. Mas quando ele vem para a terra, ele está ilegalmente. No momento que ele vem para a terra, aí Deus deu autoridade para você pisar a cabeça dele. Porque ele veio para a terra. O lugar dele é lá. Mas vai chegar um dia. Quando houver o arrebatamento, que a nova Jerusalém começar a descer do céu para a terra. No primeiro 3 anos e meio, Satanás vai estar nas regiões celestiais. Lá, Miguel tem uma rincha contra ele. No primeiro 3 anos e meio, a nova Jerusalém vem descendo. E ela vai ter que se estabelecer nas regiões celestiais. Mas só que lá, quem está lá? Satanás e seus anjos. Ele é dominador daquele lugar. Só que durante 3 anos e meio, Miguel lança ele para terra. Nesse período. 3 anos e meio é lançado para a terra. Mas, e quando ele é lançado para a terra, aí sim começa a grande tribulação. E quando ele é lançado, na onde que ele cai primeiro? Da terra para o mar, para o abismo. Depois do abismo ele volta de novo. Ele volta de novo. Então ele é lançado. Durante 3 anos e meio, ele é lançado para a terra. Para a terra. Ele cai na onde? Na beira do mar. E ali ele começa a povorar, fazer uma grande tribulação, porque nessa época não tem e não haverá grande tribulação como essa. Porque Satanás vai estar na terra nesse período, descarregando sobre toda a sua força, toda a sua ira. Por quê? Pouco tempo resta para ele. Mais 3 anos e meio só. Mais 3 anos e meio vai restar nesse período. Então, dali, da região celestial, que saiu o seu domínio, ele é lançado, expulso para a terra. Dali será expulso da região celestial
para a terra. E quando ele é expulso de lá, a Nova Jerusalém posa nas regiões celestial. Nesse período que a Nova Jerusalém posa lá, a terra toda vai estar um breu, vai estar uma escuridão. A terra toda. Somente na Nova Jerusalém que vai haver luz, porque a glória de Deus está na Nova Jerusalém. E a Nova Jerusalém vai estabelecer acima da Jerusalém terrestre. Vai estabelecer acima. Não na terra, acima. E a terra toda, um caos total. Sol não vai dar suas luzes. Treva, não é escuro, não é escuridão, é trevas. Trevas total na grande tribulação. E somente na Nova Jerusalém que vai haver luz. Porque Deus é o sol da justiça. Deus está lá. A terra toda, breu. Aí você vai entender o que é ser lançado nas trevas, ranger de dente. O que é ser lançado nas trevas, ranger de dente? Porque quando houver o arrebatamento, que a Nova Jerusalém começa a descer, quem vai ter acesso à Nova Jerusalém? Aqueles que foram arrebatados. Esses vão ter acesso a lá. Não onde vai ter claridade, somente na Nova Jerusalém. O resto, só treva total. E ser lançado nas trevas exterior é ser lançado fora da Nova Jerusalém. E a Nova Jerusalém vai clarar de baixo. A Nova Jerusalém terrestre. E você não estando na Nova Jerusalém terrestre, você vai ser lançado nas trevas exteriores. Lugar que só tem escuridão total. Você não consegue enxergar um palmo. Isso é treva. Isaías 60 diz assim: a terra toda, treva. Isaías 60, 1, 2, 3. A terra toda, treva. Naquele momento eles estão caçando o cristão ainda que não subiu, que não amadureceram. O anticristo, o falso profeta, está caçando os cristãos que ainda ficaram na grande tribulação. E a terra toda em treva. E aquelas pessoas lançadas nas trevas exteriores. Por que treva exterior? Que somente na Nova Jerusalém celestial que haverá luz. E a luz dela vai clarar somente a Nova Jerusalém de baixo, a Jerusalém terrestre. E fora, só escuridão. E você, que não foi um vencedor, é lançado fora. Fora da onde? Da cidade. E estando fora da cidade, é somente treva. E quem vai estar lá? Satanás e seus demônios, caçando aquelas pessoas que não subiram no arrebatamento. Aquelas pessoas que ficou na grande tribulação vai sofrer. Porque nesse período que Satanás foi lançado do Monte Santo de Deus para a região celestial e da região celestial para a terra, resta para ele pouco tempo, 3 anos e meio. Ou seja, um tempo, metade de um tempo que vai servir para ele. Ou 1.260 dias. Ou metade da semana. Resta pouco tempo para ele. E nesse pouco tempo que resta para ele, ele vai descarregar sobre a humanidade que ficou na grande tribulação toda a ira, todo o rancor dele. Ele vai atacar as pessoas. E ai daquele que ficou. Porque no Antigo Testamento, uma plantação, qual que madurava primeiro? As primícias. O agricultor vinha e colhia primeiro as primícias, o restante maduraria depois. E quando as primícias estiver madura, vai acontecer o arrebatamento. E os restantes ficou para amadurecer. Só que quem vai estar com eles?
Satanás e seus anjos, 200 milhões de demônios caçando na grande tribulação, escuridão total. Quando está quente, é quente. Porque a Bíblia diz que nesse período o sol vai esquentar 7 vezes mais. Mas quando o sol desaparecer, vai estar um breu, escuridão total. Somente na Nova Jerusalém que haverá sol. Sol porque Deus é o sol da justiça. E ela, clarando a de baixo. E aquelas pessoas que não estão na de baixo, nem na de cima, estão nas trevas, ranger de dente. Ah, daquelas pessoas. Porque nessa época, Miguel vai estabelecer na terra. Nessa época, Miguel, que está lá em Daniel 12. Nesse período. Mas agora aquele que não foi, que ficou para trás, esse sofrerá a ira de Satanás sobre a vida dele. Porque ele teve uma vida desdeixada, foi um crente que desdeixou, achou que já estava bom o que ele vivia, só que no arrebatamento a Bíblia diz que Jesus vai vir como ladrão. Como que o ladrão entra em sua casa? Ele avisa você? O ladrão avisa você, ele fala, ó, eu tô indo na sua casa, cuidado, hein, prepara, tranca aí que eu tô indo. É isso que ladrão faz? Ladrão avisa você quando ele tá indo roubar sua casa, sua propriedade? Ou como que ladrão entra na sua casa? Na hora que você não está vigiando. Na hora que você não está vigiando, ele entra. Ele rouba os seus bens. Ele nunca avisa. E Jesus disse assim também. Ele virá na hora que você não está preparado, não está vigiando. Agora, arrebatamento é uma coisa. Vinda de Jesus é outra coisa diferente. Porque o arrebatamento, ele vai vir como? Como um ladrão. Não é que ele é ladrão, ele vai vir como? Ele está falando que ele vai vir como? A hora que as pessoas não estão esperando, ele vai aparecer. Agora, a vida dele, como que vai ser a vinda de Jesus? O som de trombeta, relâmpago no céu. E a Bíblia diz que todo o olho verá. Não pode ser a mesma coisa. Não pode ser a mesma coisa. Na vinda dele, ele diz que todo o olho verá. Todo é todo. E no arrebatamento ele diz que ele vai vir como ladrão. É diferente. Como um ladrão entra na sua casa. Ele diz que aqueles tempos será como o tempo Noé e a sua família foram salva da grande tribulação que houve na terra. Deus guardou eles. Não sofreu sequer danos. Noé e sua família. Ele diz que vai ser, a vinda dele vai ser como nos dias de Noé. Como foi nos dias de Noé? A terra toda. Como foi nos dias de Noé? A terra toda. Um caos total. E Noé e a sua família guardado por Deus. Ele diz que vai ser desse jeito. Desse mesmo jeito. Então, no arrebatamento, você que está vigiando, para você ser salvo, precisa vigiar? Te pergunto. Para você ser salvo, precisa vigiar? Não. Você tem que vigiar no arrebatamento. Você tem que estar ali. E se você vigiou, você vai ser arrebatado. Se você não vigiou, a Bíblia diz que tinha 2 no campo, 2 no moinho. Um foi e outro ficou. Foi para onde, ficou para onde? Ficou na grande tribulação, que está em Mateus 24. Só que tem pessoa que só lê o 24, mas não consegue. Para entender o 24, tem que ler o 25 junto. Tem que ler o 24 mais o 25 junto. Se só ler o 24, vai achar que ali está falando de vida eterna. Mas 24:13, aquele que perseverar até o fim,
esse será salvo. Salvo do quê? Da grande tribulação que vai estar ali. Ali está falando de grande tribulação. Mateus 24:13. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Salvo do quê? Salvo do que está acontecendo naquele período da grande tribulação. Aquele que ficou. Porque a Bíblia diz, tem dois. Um vai e outro fica. E esses dois é crente. Você pode ter certeza que é crente. Não é ímpio, é crente. Um vai e outro fica. Aquele que ficou na grande tribulação. Porque Jesus, quando ele vir, ele vai trazer com ele aquele que já estão lá. Em Tessalonicenses 4, ele diz que ele vai vir com eles. Eles quem? Aquele que já estão arrebatados. Aquele que já estão com Jesus. Aí na grande tribulação, Satanás e seus anjos, seus demônios, aqui na terra, descarregando toda a sua ira sobre você. Um caos total, escuridão total. Quando não é escuridão, o sol 7 vezes quente. E você desejando a morte. E você andando na rua, escondido na caverna. E a sua carne saindo, caindo no chão, descolando dos ossos. Você querendo ser morto em vida e desejando a morte. E a morte olha para você. Estou de greve durante 5 meses. Deus vai dar ordem para a morte não matar ninguém durante 5 meses. O sol queimando você, 300 graus de quentura. Você dentro de um forno em vida, desejando a morte. E a morte olha para você. Não, estou de greve, não posso matar ninguém. Você pula na montanha, a montanha abre para você. Na grande tribulação. Porque você não vigiou. Só que na grande tribulação vai haver ainda salvação. Mas muito pouco. Se tem 9 pessoas, 6 morrem, fica 3. Você tem uma noção. Terça parte da terra é morta. Na grande tribulação. E a Bíblia fala que na grande tribulação vai morrer tanta gente, mas tanta gente que vai morrer na grande tribulação, que a Bíblia fala que o sangue vai bater mais ou menos nos freios dos cavalos. E depois, 7 meses enterrando os mortos, para estabelecer o reino milenar de Cristo. 7 meses na grande tribulação. Vai haver tanto morto, que o sangue, a Bíblia diz que vai bater nos freios dos cavalos. E para estabelecer o reino de Cristo, vai ter que haver 7 meses enterrando os mortos, para depois a terra ser purificada, para entrar a era do reino. Você que não está vigiando hoje, hoje você tem autoridade para pisar a cabeça de serpente. Hoje. Mas, na época que Satanás foi lançado na terra, ele e os 200 milhares de demônios, que o poço do abismo abrir, que sair demônio, aí você não vai ter autoridade mais sobre eles. Aí seja fiel até a morte, ou seja, se ele pegar você na grande tribulação, seja fiel até a morte, ou seja, está dizendo que você vai morrer, mas seja fiel. Não aceita a marca. Se você aceitou a marca, já perdeu a salvação. Porque ele vai caçar vocês. Porque durante 3 anos e meio, primeiro, porque são 7 anos. 7 anos na grande tribulação. 3 anos e meio de falsa paz. Nesses 3 anos e meio, Israel ainda não acredita no Messias. Eles estão esperando o Messias ainda. Durante 3 anos e meio, quando houver o arrebatamento, o anticristo vai estabelecer um trono. Lá em Israel o templo foi destruído. Mas durante 3 anos e meio esse templo vai dizer que ele é Cristo. E Israel vai começar a acreditar nele. Mas só que na metade da semana ele quebra o pacto. Mas como que Israel vai perceber que ele não é Cristo? Sendo que ele vai estar lá no trono e está caindo na internet. E como que
eles vão perceber que ele não é Cristo. E nesse 3 anos e meio vai haver prosperidade de tal tamanho. As pessoas vão ficar riquíssimas, porque ele vai ter que enganar a muitos. E muitos vão achar que ele é Cristo. Ele vai sentar, estabelecer, e vai haver nessa terra prosperidade, riqueza durante esses 3 anos e meio, porque ele vai enganar a muitos. Mas como então que o povo vai descobrir que ele não é Cristo? Porque a Bíblia diz em Daniel 9:27, na metade da semana ele quebra o pacto. Qual é o pacto? O que Israel acredita? Israel acredita que lá eles dizimam até do hortelã, do cominho. Israel, eles acreditam. Mas no momento que ele quebra o pacto, ele não aceita mais oferta. E não aceitando mais oferta, Israel percebe, não é Cristo. Porque ele cessa o sacrifício. Ele cessando o sacrifício, Israel, porque eles dizimam do quê? Até do hortelã, do cominho. Eles dizimam lá. Mas só que no momento que cessa o sacrifício, o povo judeu fala, não é Cristo. Se fosse Cristo, não teria cessado o sacrifício. E nesse momento que ele cessa o sacrifício, agora ele começa a perseguir as pessoas que iam adorá-lo. Ele sabe quem é as pessoas. E nesse momento Jesus disse, se você souber que ele está ali, fuja. Se você estiver no telhado, fuja, porque ele vai pegar você e vai matar. E seja fiel. Se ele pegar você, seja fiel até a morte. Ele vai trancar muito de vós na prisão durante 10 dias. Nessa grande tribulação. E vai haver salvação na grande tribulação, mas muito pouco. Muito pouco. Porque muitos vão ser marcados. Porque a perseguição vai ser tanta, vai ser de tal tamanho, que muitos vão perder a salvação. Aqueles que ficou, se eles não for fiel até a morte, quem disse isso? Jesus. Seja fiel até a morte na grande tribulação. E aqueles que foram arrebatados, esse tem acesso à árvore da vida, está com Cristo. E esses têm acesso até você. E você ficou na grande tribulação. Mas quando estiver acabando, terminando os 3 anos e meio final, 3 anos e meio final, vai até Tessalonicenses 4, 13 em diante, o som da trombeta. Som da trombeta. Ali, na grande tribulação, no final da grande tribulação, ali vai haver um arrebatamento também. O som da trombeta. E eles vão encontrar com o Senhor na onde? Nos ares. Nos ares. E Senhor Jesus vem, cata os escolhidos, leva até ele nos ares. E fica quem na terra? Satanás e seus anjos. E nesse período Jesus pisa na terra, no Monte das Oliveiras. E a Bíblia fala que o monte fende-se ao meio. Fende-se ao meio. E Jesus pega todos com o sopro de sua boca. Prende o anticristo, o falso profeta, Satanás, por 1000 anos. Por 1000 anos. Nesse período. E vai haver tanta morte, mas tanta morte, que a Bíblia fala que vai dar nos freios dos cavalos. E nesse período as pessoas vai desejar morrer e não vai conseguir, porque a morte vai estar de férias. A água não vai existir. A Bíblia fala que nas nascentes da água vai derramar como se fosse sangue. Se você ficou nesse período, seja fiel até a morte. Seja fiel até a morte. E passando esse período, estabelece o quê? Reino milenar de Cristo. Tem muitas pessoas que não acreditam no reino. Tem pessoa que não acredita. Mas amém.
Cada um acredita no que entende, né? Tem pessoa que não acredita que vai haver o reino milenar de Cristo. Tem pessoa que acredita que Jesus já está reinando, que o reino ele já está reinando. Mas tudo bem, cada um acredita o que entende. Se eles entendem assim, amém. Se eles entendem que vão passar pela grande tribulação, seja bem-vindo a ela. Porque tem muitos que acreditam que vão ter que passar na grande tribulação. Eu só digo para essas pessoas, seja fiel até a morte, se você estiver nela. Você que deseja tanto passar pela grande tribulação, não vai ser fácil para você. Agora, se você tem a esperança que Deus vai recolher você antes, que você vai ser arrebatado antes da grande tribulação, eu creio nessa. Eu creio assim. O irmão Eduardo está dizendo aqui, ó. O irmão Eduardo está assim, ó. Para mim, as 70 semanas de Daniel já cumpriu. A última semana de 3 anos e meio, Jesus fez um pacto com... Te pergunto, que pacto que Jesus fez? Você podia lançar aí? Você podia lançar e isso já está acontecendo? Essa última semana de Daniel. Qual que é o pacto que Jesus fez? Eduardo, você podia colocar aí? Para mim, as 70 semanas já cumpriram. A última semana, 3 anos e meio, Jesus fez um pacto com muito, pois as nações rejeitou. Você podia colocar o texto, o versículo que diz que Jesus fez esse pacto? Eduardo, Vigial, gostaria que você colocasse o versículo que diz que Jesus fez o pacto. Você poderia colocar para mim? Esse versículo aí que diz que Jesus já fez esse pacto? Jesus, nos evangelhos, você podia colocar para mim, se for possível? Se na sua Bíblia existisse aí que Jesus fez esse pacto, essa última semana. Então, para você, Satanás, ele está na onde? A grande tribulação. Então, na última semana de Daniel, a Bíblia diz, Daniel 7, 27 em diante. 7 não, 9. Daniel 9, de 27 em diante. Ali vai sentar um e vai dizer que ele é Deus. Então não aconteceu ainda. Ou seja, durante 1260 dias, ou um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, nesse período, ou a metade da semana, vai acontecer quando? Quando houver o arrebatamento. Assim que aconteceu o arrebatamento, essa última semana é começada a contar a partir do arrebatamento. A última semana começa a contar. Ainda não houve arrebatamento. Ainda não houve. Isso só vai poder contar quando houver o arrebatamento. Ali conta 7 anos. A última semana de Daniel. Metade da semana é quebrado o sacrifício. Metade da semana o sacrifício é quebrado. Na primeira metade da semana vai ter bênção de tal modo, de tal maneira, que Israel inteiro vai olhar, esse é Cristo. É esse que nós estávamos esperando. Aquele que veio não é, mas esse é. Vai acontecer que milagre, prodígio, maravilha, as pessoas vão ficar riquíssimas. Mas na metade da semana ele quebra o tratado de paz. Quebra o pacto. Aí o povo abre os olhos. Não é Cristo. Não é Deus. Ele começa a caçar as pessoas. Grande tribulação. Jesus disse que nunca houve. Nunca houve. Nunca houve. Se Jesus disse que nunca houve, Eduardo, Jesus disse que nunca houve tribulação tal. Quando que houve essa tribulação? Você não está querendo dizer que foi 70 anos depois de Cristo que
a cidade foi destruída. Para você é isso? Que o templo foi destruído? Não, Jesus disse que nunca houve. Os discípulos não entenderam. Jesus fez 3 perguntas. Os discípulos não entenderam. Então nunca houve. Ainda virá. Ainda não houve arrebatamento. E só vai soltar o relógio da última semana quando houver o primeiro arrebatamento. Ainda não. Eu não tenho visto que ninguém tem sido arrebatado ainda. Mas, se você ficou nesse período da grande tribulação, gostaria que vocês comentassem, igual o Eduardo, Carlos Dilma, comenta aí, irmão. Esse dia atrás eu estava comentando também com o irmão Carlos Dimas a respeito. Gostaria que vocês comentassem, lançassem texto aí, que um cristão passa pela grande tribulação. Gostaria que vocês lançassem o texto. Que um cristão passa pela grande tribulação. Não. Só que tem pessoa que acredita. Mas a pessoa que acredita, amém. Amém, irmão. Seja fiel até a morte na grande tribulação. Mas vê bem, 200 milhões de demônios. Satanás descarregando toda a sua ira. Falso profeta. O sol 7 vezes mais quente quando tem sol. Quando não tem sol, é breu, escuridão total. Você não consegue enxergar um palmo. A sua carne caindo em vida. Só você andando, zumbi. Osso, zumbi. E você desejando a morte. E a morte olhando pra você, ó. Tô de férias. Tô de férias. Carlos Dilma, ainda falta uma semana. É isso aí, Carlos. Eduardo, ainda falta uma semana. Obrigado, Carlão. E o Eduardo já disse que nós já estamos na semana. Não, falta uma semana. Falta. Agora, quando que o gentil que somos nós, quando que esse relógio abriu para nós? Quando aquela mulher clamou até Jesus durante 3 dias. A minha filha encontra endemoniada. Ali naquele período abriu para nós a chance de nós obter a salvação, porque Jesus disse, ó, eu não vim, eu vim somente para os filhos, eu não vim para os cachorrinhos. Naquele momento ali, nós alcançamos a salvação por causa daquela mulher, porque Jesus disse, eu só vim para os filhos. Quem eram os filhos? Israel. E aquela mulher, as pessoas, o historiador diz que aquela mulher clamou 3 dias atrás de Jesus. 3 dias eles falam. E naquele momento Jesus ali estendeu para nós a salvação por causa daquela mulher. Aquela mulher sustentou, não, para mim tá bom a migalha, para mim tá bom, eu quero a minha parte. Ou seja, Jesus veio para os filhos. Aí Jesus disse que na mesa dos ricos cai as migalhas, que os cachorrinhos se alimentam. Naquele momento a mulher fala, tudo muito bem, eu sou o cachorrinho sim, mas eu quero a migalha que me pertence. Naquele instante, abriu para nós. Aquela mulher, ainda falta uma semana. Na metade da semana é quebrado o pacto. No final da grande tribulação, Satanás é preso. Mas tem muitas pessoas que acreditam que ele está preso já. Eles acreditam que ele já está preso, mas é um preso assim que não dá para entender. Ah, irmão, mas ele está preso, mas preso... Mas preso como? Porque para mim uma pessoa presa é presa, né? Para mim, irmão, ele está preso, mas ele está limitado. Mas que preso é esse? Preso, mas limitado? Tem muitas pessoas que pensam assim. Tem muitas pessoas. Tem um amigo que eu debato com ele bastante aí, que a gente fala da palavra. Ele acredita assim, o meu amigo Dercy, a graça e paz, Dercy. Ele acredita que Satanás já está preso. Mas eu não sei que preso, que prisão é essa. Sendo que Deus prendeu 4 anjos, está preso.
Mas pergunto, será que aqueles 4 anjos que estão presos, eles podem fazer alguma coisa para alguma pessoa, sendo que ele está preso? E por que se uma pessoa quando está presa, se Satanás quando está preso, por que vai ser necessário o poço do abismo ser aberto? Hã? Porque Apocalipse 9 diz, o poço do abismo vai ter que ser aberto. Porque uma coisa é quando está preso, está preso. Deus não tem para Deus preso, meia boca. Não, está preso, está preso. Só que tem muitas pessoas que acreditam que ele está preso. A gente está vendo na terra aí, ó, as nações guerreando. Mas não, tem povo que acredita que ele está preso. Quem acredita que ele está preso, comente aí. Fala, irmão, eu acredito que ele está preso. Mas um preso disfarçado. Um preso diz que... Igual aqueles presos que fica preso, que eles comandam. Ele está preso assim. Não. Satanás está soltinho ainda. Ele habita na onde? Na onde que é a morada dele hoje? Nas regiões celestiais. Agora, como que ele acusa um cristão ainda? No momento que uma pessoa peca, ele tem acesso até Deus para acusar esses irmãos. É como se fosse um passaporte. No momento que você pecou, ele agora tem acesso. Mas quando ele vai acusar um irmão até Deus, aí Deus olha para ele. Ele é cristão, ele é filho. Nenhuma condenação há para ele. Só que ele tem acesso. Ele é acusador. Ainda ele acusa o irmão. Mas a pessoa vê Apocalipse 12. Houve batalha no céu. Miguel batalhou contra o dragão, a antiga serpente, e foi lançado à terra. Aí eles pegam esse texto. Eles colocam que ele já foi lançado à terra. Não, ainda não. Ele habita nas regiões celestiais. É a morada dele lá. Ele está lá ainda. Só que ele está lá, mas ele tem acesso à terra. E quando ele vem à terra, ele está ilegalmente. Para ele vir à terra, para os demônios dele virem até a terra, ele precisa de um corpo. Ele precisa de um corpo para locomover aqui na terra os demônios. Sem corpo, não tem como. Eles precisam de um corpo. Aí eles usam o quê? Ser humano, animais. Eles usam. E quando ele vem até a terra, o ser humano, Jesus deu autoridade para o ser humano pisar a cabeça dele. Porque aqui ele não tem força igual lá. Ele é poderoso nas regiões celestiais. A partir do momento que ele saiu do domínio dele, veio até a terra, agora você tem autoridade para pisar a cabeça de serpente e escorpião. Então você que ficou na grande tribulação, imagina bem você, foi um crente meia boca, foi um servo malvado, vamos pôr assim, um servo malvado. Esse servo malvado é salvo. Esse servo malvado. Gostaria que vocês comentassem, né, esse vídeo. Gostaria que o Carlos Dima comentasse, que o Valdeci comentasse, que o Eduardo comentasse mesmo, o Gabriel, Rodrigo Gabriel comentasse, Lucas comenta, Aparecido comenta esse vídeo, Guadalupe, Débora, Ricardo Reis, comenta aí, Luiz Alves, gostaria que vocês comentassem, Marcos Gomes, Simone Flores, Tobias Souza, Vilminha, comente a respeito. Se vocês acreditam, gostaria que vocês comentassem, pra gente dialogar, Se vocês acreditam que vocês vão ficar na grande tribulação, ou vocês acreditam que vocês vão ser recolhidos antes. Gostaria que vocês comentassem, sabe por quê? Tem muitas pessoas que ajudam a gente. Através de você comentar, tem muitas pessoas que talvez a mente de cada pessoa talvez pode estar bloqueada. E você comentando algo, a pessoa talvez eles vai colocar o ponto de vista de cada um. E você escolhe o que servir para você. O que servir para você, você aceita. O que não servir,
você descarta. Mas comenta, fala: irmão, eu acredito que eu vou ficar na grande tribulação, eu acredito que eu vou antes, eu acredito que eu vou ser arrebatado. E através, tem muitos irmãos que vai dialogar com você. Ninguém vai discutir, ninguém vai maltratar você, ninguém vai ferir você com palavra, não. Cada um coloca o seu ponto de vista, porque ninguém é dono da verdade. Ninguém. Não existe doutor, não existe nada, ninguém que é dono da verdade. Nós temos opiniões, acreditamos através da Bíblia. Só que eu acredito num ponto e você acredita no outro. Então a gente gostaria de ver cada visão. Eu acredito baseado na Bíblia. Tem muitas pessoas que acreditam também baseado na Bíblia que vão ficar. Porque tem base para aquele que fica, tem base para aquele que passa pela grande tribulação, tem base para aquele que vai antes. Tem base. Não podemos maltratar um irmão porque não está na sua visão. Não. Temos que respeitar cada visão. Cada visão temos que respeitar um outro. Porque ninguém é dono da verdade. Mas gostaria que vocês falassem: irmão, eu acredito que eu vou antes. Eu acredito que eu vou ser arrebatado. Eu acredito que eu vou passar pela grande tribulação. Eu acredito que eu sou um servo marvado. Eu acredito, mas comente. Tem vários irmãos que vai dialogar com vocês. Pode ter certeza que tem muitas pessoas que falam assim para mim: seu irmão, por que você não coloca um grupo de debate bíblico? Não. Porque eu não gosto de grupo de debate bíblico. Vocês podem ver, grupo de debate bíblico tem pessoa que se acha dono da verdade. Não. Aqui a pessoa tem a livre acesso. Cada um expressa o que ela acha. Expressa. E ninguém vai ofender ninguém. Porque dono da verdade é somente Jesus. Nós estamos aqui para aprender um com o outro. E graças a vocês que tenha comentado, aquelas visões que talvez a gente luta tanto tempo e a vida da gente começa a fechar porque a gente não consegue enxergar. Através de um irmão escrever aquilo, fala: meu Deus, como eu não conseguia ver. Aquilo que você não consegue ver, um irmão coloca a visão dele, aí você pegou para você. Temos que aprender um com o outro, seja qual for, aprender. Nunca maltratar um irmão porque a visão dele não é igual à sua. Não, aprende. Aprende. Amém? Essa foi a mensagem que Deus tocou no meu coração. Espero que vocês comentem para a gente poder dialogar, para a gente poder comentar mais, né? E aprender cada vez mais um com o outro. Porque dono da verdade é somente Jesus. Amém? Fica na graça e paz de Jesus, que hoje você tenha um domingo super abençoado por Deus. Obrigado a todos.